Deixa eu só colocar uma coisa aqui que eu acho que é importante, pegando. A gente já tem algumas contribuições aqui, né? E algumas perguntas e observações da galera, né? Alguém pode se perguntar, veja que a maior parte dessa descoberta justamente se dá na Europa, né? E depois nos Estados Unidos, propriamente, né? E aí a gente tem que entender a relação histórica desse desenvolvimento, né? Por exemplo, alguém aqui foi o Rogério Félix Menezes, né? Quando ele pergunta, nesse aspecto dessa revolução industrial aí no século XIX, há uma relação com o iluminismo? Claro que há, não só com o iluminismo, mas também com os séculos anteriores ao iluminismo, né? O iluminismo é aquilo que a gente chama de ilustração no século XVIII, né? E no século XVII, principalmente na França e Inglaterra. Mas antes do iluminismo mesmo, a gente tem um movimento de caráter já científico, que muitos denominaram de renascimento, né? A partir de contribuições na área da física, na área da matemática, né? E depois do iluminismo, com Newton, com Descartes, né? Depois com o próprio empirismo de John Locke, né? Enfim, então a gente já pode afirmar assim, há sim uma relação, essa relação de contribuição. Então, as invenções científicas do século XIX, elas não estão isoladas no tempo e no espaço. Elas são um processo que talvez comece ali já no século XV, século XVI, né, numa mudança estrutural do próprio desenvolvimento do capitalismo e numa mudança de mentalidade também, uma mentalidade que buscava na razão e na própria investigação empírica, né, os fenômenos da natureza. Então, a gente pode afirmar que sim. Um outro ponto rapidinho aqui, o Joelmir, né, coloca, né, a hidrelétrica de Delmiro em Paulo Afonso, justamente. Atualmente, mas antes mesmo o Delmiro tinha comprado, né, toda aquela região ali. O professor Breno, nosso amigo Breno, ele faz uma observação aqui, né? É muito boa essa contribuição do Breno, um abraço para ele. O Breno coloca, acho que o grande divisor de águas foi a descoberta de Faraday, né, que por meio da variação de um campo magnético induz corrente elétrica, né? Graças a Faraday foi possível construir as usinas hidroelétricas. Está aí a contribuição do nosso colega Breno. Agora vamos para o telefone, né? Aí no caso do telefone, a contribuição no campo da comunicação. Fala aí. Eu gostaria de mandar um abraço para o primeiro professor que fez a pergunta, o professor Rogério Félix. Um abraço para ele, que é do Ceará também, prof. EPT. E aí ele gosta muito de história, porque ele é professor de história também. Que legal. E é isso, o Delmiro é cearense, né? Terra de Sandra e Renato, e do professor aqui, do professor Félix. Obrigado pela contribuição. Então vamos para o telefone, né? Resulta aquilo que eu falei no início, né? Não adiantava você ter o aumento da capacidade produtiva se não tivesse um aumento da capacidade de transporte e comunicação. Mas antes do telefone, eu só vou abrir a discussão para minha amiga Renata Sandro e o nosso amigo Fernando, do telégrafo, né? Lembrem do telégrafo, né? Que tinha aí uma contribuição, né? Não é isso, Sandro? Antes Exatamente. Foi na época do telégrafo que se descobriu a comunicação serial, né? O Jean Baldot, ele descobriu que se ele transmitisse vários sinais em série, ele poderia fazer um algoritmo, fazer um padrão, em que quem recebesse esses sinais em série do outro lado da linha poderia receber essa mensagem. E aí ele inventou a velha comunicação serial, que a gente usou até pouco tempo atrás e continua usando hoje na eletrônica, que a gente tinha até pouco tempo atrás os mouses seriais, até uns 15, 20 anos atrás. O Fernando deve lembrar muito bem disso. Os mouse DB9, entrado com 9 pinos, e aí tinha o TX, o RX e o Terra. Então, quando você mexia o mouse, essa informação ia de forma serial para o PC. E essa comunicação serial ela é muito utilizada ainda hoje nos sistemas de automação industrial, domótica e etc. Nos próprios computadores, né, professor Sandro? Os próprios computadores, por exemplo, os barramentos de entrada e saída, a maioria deles hoje são seriais. Por exemplo, a USB. O USB exatamente, todos são seriais, mas esse princípio de stop bit, start bit, de 8 bits de conteúdo, ele ainda se mantém esse mesmo princípio lá do Jean Baldot. Tá vendo aí onde o telégrafo, né, a discussão sobre o telégrafo, onde foi parar, né? Que legal, que legal.
Então, Renata, é isso aí. O telefone tá aqui, né? O Graham-Bell obtém a patente, aquilo que a gente falou, né? Do telefone. Então, isso é um ponto interessante também.